Informo também que nós temos hoje algo muito especial, vai estar aqui no canto, é uma quick massagem. Aqueles que quiserem podem agendar, tem que ser agendado pela secretaria, dá uma olhada diretamente lá, se tiver vaga faz, se não agenda, ok? Então, passamos ao primeiro painel desta manhã, com o tema Parcerias da Administração Pública e Sociedade Civil, a arte e a coragem na cooperação de esforços em busca do interesse público. Convido para esse painel o mediador Dr. Tarso Cabral Violim. Advogado, doutor em Estado, Economia e Políticas Públicas e também mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, professor titular de Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Constitucional da FAC, FAPAR, Unip. Convido a relatora, a doutora Maria Cristina Lima. Mestranda em Direitos Fundamentais e Democracia pela Unibrasil. Possui MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Ciências Econômicas pela PUC Paraná, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Direito Constitucional no PECONS, na área de Direito Administrativo. Convido também os debatedores, Dr. Felipe Klein Gussoli, advogado, mestre em Direito pela PUC Paraná, membro associado da Rede Ibero-Americana Juvenil de Direito Administrativo, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador, coordenador adjunto e professor do curso de especialização em Direito Administrativo no Instituto Romeu Felipe Bacelar. Convido também o Dr. Fernando Borges Mânica, procurador do Estado do Paraná, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Direito do Terceiro Setor pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, professor do mestrado profissional em Direito da Universidade Positivo, editor da Revista Brasileira de Direito da Saúde. Convido também para esta mesa a doutora Paola Ferrari, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Direito Administrativo, professora da Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco, do Instituto Romeu Bacelar e professora colaboradora da Universidade Tuiuti do Paraná, coordenadora adjunta do curso de Direito do Centro Universitário Dom Bosco. Também participa Dr. Rafael Valbar Schwind, doutor e mestre em Direito do Estado pela USP, especialista em Direito Administrativo pelo Instituto Romeu Felipe Bacelar, Unibrasil, Visiting Scholar da Universidade de Nottingham, Inglaterra. Com a palavra, o mediador Dr. Tarso Cabral Violim. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação dar início a esse nono painel do 20º Congresso Paranaense de Direito Administrativo. Gostaria de primeiro agradecer o convite formulado pela diretoria do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, nas pessoas tanto do professor Edgar Guimarães, professora Adriana Schir, doutor Renato Andrade, muito obrigado pelo convite. Também sempre a gente tem que homenagear a nossa homenageada do evento, né, professora Odete Medaura. A professora Odete Medaura foi minha professora no curso de especialização em Direito Administrativo do antigo IBEG, né, do finado IBEG, ainda era antes do Instituto Romeu Bacelar. E foi uma satisfação tê-la como minha professora. E depois, em 2004, quando eu comecei a lecionar, ainda era na Universidade Positivo, tinha duas matérias que eram optativas, que era processo administrativo e controle da administração pública. Então, eu me utilizei das suas duas obras, né, professora? Processualidade administrativa, controle, foram essenciais aí para o início da minha docência na academia. Então, parabéns aí pela homenagem. O povo paranaense fez muito bem de decidir, né, de homenagear a senhora nesse evento tão importante. Bom, o tema do nosso painel, né, Parcerias da Administração Pública e Sociedade Civil, a arte e a coragem na cooperação de esforços em busca do interesse público. A gente, no período pós-Constituição de 1988, sempre, né, teve quase que uma unanimidade na defesa da sociedade civil organizada como fiscalizadora, como questionadora, como, né, fazendo propostas, né, na questão de questionar e propor na área do Estado, do mercado. E depois, na década de 90, com as reformas administrativas neoliberais gerenciais, começou a existir a ideia também no Brasil do chamado terceiro setor, fazer
a execução dos serviços, dos chamados serviços sociais, né, na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, entre outras. E daí sim que surge essa ideia, então, das organizações sociais, das chamadas OSs. Isso foi questionado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por 2 partidos políticos e pela OAB, e é isso que vai ser uma das nossas primeiras questões, a primeira questão a ser discutida, então, né, com a decisão do STF na ADIM 1923, o poder público pode optar em transferir na totalidade ao terceiro setor, especialmente às organizações sociais, a prestação de serviços públicos de saúde e educação. Com tal decisão, os hospitais, museus e escolas públicas poderão deixar de fazer concurso público e contratar seus profissionais da saúde, professores, etc., por meio dessas organizações sociais? Será que isso é possível? Então, para responder a essas questões, então, nós teremos os nossos debatedores do dia. O primeiro a responder será o doutor Felipe Gussoli. Por favor, doutor Felipe. Muito obrigado, Tarso. Muito bom dia a todos que se fazem presentes tão cedo aqui no Congresso Paranaense, sexta-feira. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui, na companhia de tão renomados nomes do direito administrativo para tratar desse assunto. Cumprimento aos integrantes da diretoria do IPDA, a pessoa do presidente, professor Edgar, professora Adriana, professor Renato, aqui presentes. Ainda que mais rapidamente do que merecido, presto minhas homenagens também à professora Odete Medawar e parabenizo pela homenagem que o IPDA lhe prestou. Então, bem objetivamente, dado o tempo que se dispõe para responder à questão, em primeiro lugar, uma breve contextualização. Para os fins que nos interessam, o que a decisão na ADI disse? O que foi decidido? Bom, o STF chamou saúde e educação, fazendo esse recorte bastante detido aqui, de serviços públicos sociais. São atividades que são compartilhadas entre Estado e sociedade civil e que, na decisão, uma decisão que guarda uma série de, eu diria, inconsistências, constou na ementa que a extinção pontual de entidades públicas apenas concretiza o novo modelo. A leitura desses itens da ementa e de outros pontos também da ementa levariam à conclusão de que o STF chancelou a possibilidade de substituição dos papéis do Estado ou da própria atuação do Estado na prestação desses serviços públicos sociais por entidades da sociedade civil, da sociedade civil organizada. Alguns itens da ementa chegam até a assustar aqueles que fazem uma leitura não tão atenta do julgado. Diz lá, por exemplo, que, em relação à lei das organizações sociais, apenas haveria uma decisão política constitucional que poderia, validamente, no futuro, possibilitar a extinção de entidades mencionadas nos dispositivos. Entidades que correspondem, que coincidem com o próprio poder público. Bom, aqui um ponto que também é prévio à resposta objetiva das questões é preciso ser elucidado. A interpretação que nós devemos fazer desse acórdão é de que esses trechos são mera contextualização. Eu diria que são obter dicta do acórdão que ontem falávamos, não é, professor Tarso, no saguão aqui do Congresso, que é uma verdadeira, isso é uma expressão que o professor Tarso usou, uma verdadeira loucura, tratando aqui do tema do Congresso. Os votos são contraditórios, os termos que os ministros usam e as doutrinas em que eles se pautam também são contraditórias para fins do que se disse na ementa. Então, embora seja obrigado a utilizar a fundamentação do acórdão para interpretar o seu próprio dispositivo, entendo essas nomeações, essas menções como obter dicta, pura e simplesmente. E aí é preciso se valer, então, de uma interpretação constitucionalmente adequada para dizer se pode ou não pode a contratação das OS ou outras entidades da sociedade civil nos termos questionados. E a minha resposta aqui é bastante enfática no sentido de não. A minha resposta é negativa para a primeira questão. E os motivos são simples. Vamos
elucidá-los. Em primeiro lugar, o que é serviço público? Eu me valho aqui das lições da professora Odete Medawar, no sentido de que serviço público é uma atividade prestacional em que o poder público propicia algo necessário à vida coletiva. Saúde e educação, efetivamente, não só por uma opção constitucional, mas porque se enquadra nesse conceito, são serviços públicos. E as finalidades de colocação dessas atividades como serviço público, a professora Odete Medawar também elucida de uma forma bastante objetiva o que merece ser mencionado. Por que colocar no Estado a obrigatoriedade da prestação de serviços públicos? Para retirar da especulação privada setores delicados, propiciar o benefício do serviço aos menos favorecidos, suprir carências da iniciativa privada e favorecer o progresso técnico. Nesse sentido, embora as atividades de saúde e educação sejam atividades compartilhadas pela importância que o Constituinte reconheceu ou atribuiu a elas, isso não significa esse compartilhamento que o Estado pode deixar de prestá-las. Ele tem uma obrigação de prestar essas atividades de saúde. Portanto, não fosse ainda a Constituição, outros instrumentos de direitos humanos, tratados internacionais, declarações internacionais assim o obrigam. Portanto, não fosse só isso, a gente tem um grande arcabouço legal para se manifestar nesse sentido. Logo, então, a minha resposta é: a totalidade desses serviços públicos, da prestação de serviços públicos, não pode ser simplesmente relegada à iniciativa privada. Parcela delas, sim. Parcela da atividade, talvez, possa se justificar a entrega dela mediante um contrato de gestão ou mediante qualquer outro veículo, instrumento de associação com a iniciativa privada, e isso pode ser, inclusive, saudável em algumas ocasiões. Eu sei que a dificuldade da minha resposta, e como meu tempo já está no final, eu deixo para concluir num segundo momento, a dificuldade da minha resposta é, de fato, limitar quais parcelas dessas atividades podem ser contratadas com a iniciativa privada sem transbordar para uma ilegalidade ou para uma inconstitucionalidade, no sentido do que eu estou falando aqui. Sobre o segundo ponto da resposta, e aí sim a questão do concurso público, aí eu sou sem ressalvas alguma, não. Não pode o poder público contratar uma organização social simplesmente para fazer com que pessoas, funcionários, empregados da SOCIP realizem atividades típicas do poder público. Isso seria, no mínimo, uma violação, uma burla à regra do concurso público. E a gente teria um problema claro aqui de inconstitucionalidade. A lei das OS, inclusive, veda isso no seu artigo 14. Diante do tempo, eu passo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Obrigado, professor Felipe. Então, eu já passo a palavra para a professora Paula. Bom dia a todos. Antes de começar a minha resposta, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite que me foi formulado, a professora Adriana, a professora Edgar, professor Renato. Cumprimento os meus colegas aqui de mesa, alguns amigos queridos que eu demoro para revê-los, outros a gente acaba se encontrando mais. Faço também minha reverência à professora Odete Medawar pela homenagem, justa homenagem. Sempre recomendo o curso que a senhora escreveu desde há tanto para os meus alunos. E gostaria, então, de dizer que, nesse momento, eu tenho dois tipos de angústia. A primeira foi na hora de construir a resposta. Porque, quando você constrói a resposta, você fica pensando, meu Deus, alguém vai falar o que eu vou falar antes de mim. E aí vai esvaziar o meu tema. Agora, a angústia é outra, porque eu tenho que fazer caber tudo em 5 minutos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu ressalto é que a ADIM não teve a pretensão, em momento algum, de fazer a análise se havia ou não a possibilidade da transferência de saúde e educação para as OS. A ADIM se dedicava tão somente a verificar a inconstitucionalidade da lei e do inciso 24, artigo 24 da 8666. Esse era o propósito. Os acórdãos acabam se estendendo nas discussões e acabam tratando, em alguma medida, de saúde e educação, mas não era o escopo daquela demanda. Então, me parece que não dá para nós pegarmos a decisão do Supremo como marco da definição se pode ou se não pode. Me parece que a construção ela é um pouco mais ampla.
A primeira coisa que nós precisamos imaginar é que, se o serviço público ele é não exclusivo, o Constituinte teve aí uma intenção de colocá-lo a serviço de várias, à disposição de vários atores. Então, basicamente, quando a Constituição foi feita, havia uma ideia básica inicial de que iniciativa privada buscaria o lucro no desempenho das atividades e o serviço público atenderia a população que não teria acesso a esses serviços, portanto, aí na concretização de um direito fundamental social. Quando surge a ideia da segunda reforma administrativa, né, as novas ideias desse novo Estado, talvez mais neoliberal, gerencial, as OS surgem como uma terceira via, uma capacidade de complementar a atividade que não vem sendo desempenhada. Então, basicamente, se desenha assim: iniciativa privada lucrativa, serviço público atendendo a população, e, quando esse serviço for deficitário, a sociedade civil se organiza em caráter de complementariedade. A primeira coisa que me incomoda nas OS é o fato de elas estarem atualmente dependentes integralmente da repasse de recursos públicos. Me parece que as OS elas têm que usar esse cenário de atuação como ela foi pensada, ou seja, uma terceira via, um caráter de complementariedade, e não numa dependência de repasse de recursos, de pessoal e, muitas vezes, de patrimônio. Então, ela perde a sua finalidade. Mas, se for fazer a primeira resposta, né, na totalidade, me parece que não. Na totalidade, me parece que o poder público não pode transferir a atividade. Mas, sim, é óbvio que a OS pode e deve atuar tanto em saúde quanto em educação. O problema está em definir o que é totalidade, né? O que hoje nós devemos interpretar por essa totalidade de transferência. A totalidade pode representar uma desoneração integral do poder público em matéria de saúde e educação, assim como pode representar a transferência da gestão de um hospital ou de uma escola. Se nós interpretarmos a totalidade do serviço na perspectiva de que um museu fica sob a responsabilidade da organização de uma OS, não me parece que haja grande óbice. O grande problema é se nós pensarmos que o Estado se desonera integralmente da atuação em matéria de saúde e educação. Aí, realmente, a resposta tem que ser negativa. Se, vamos supor, o Museu do Olho, por uma questão até operacional, técnica, for gerida por uma OS especializada, eu não vejo grande problema. Agora, a partir do momento que o município diz, não, eu me desonero totalmente da cultura, e isso tudo fica nas mãos das entidades do terceiro setor, eu tenho uma certa dificuldade com essa análise. Gostaria que, eu até me perdoem, não vou ler mensagem, juro para vocês, porque hoje em dia os alunos pegam o telefone no meio, assim. Eu tirei até um print de uma decisão, na verdade, não, eram alguns dados que apareceram na Gazeta do Povo sobre uma UPA da SIC, aqui de Curitiba, que foi transferida a uma organização social. Quer dizer, houve a tentativa. E a justificativa para isso foi que haveria uma economia de 20%, 19,5% de economia na gestão dessa UPA. Bom, qual é a ideia? O que foi dito naquela ocasião? Que essa economia de 20% autorizaria o município a melhor gerir ou a colocar mais serviços de saúde à disposição da população. Então, basicamente, era uma economia que seria revertida para o próprio usuário do serviço. Nesse caso, é só uma UPA. Então, a totalidade não me parece vedar a transferência. Agora, se o município, nessa perspectiva de uma UPA ficar sob a responsabilidade de uma organização social, amanhã depois, outra UPA, em outra organização social, e assim nós vamos vendo um caminho de que todas as unidades de pronto atendimento ficam sob a responsabilidade do terceiro setor, aí me parece realmente que o Estado está se desonerando de uma obrigação constitucional, na exata medida que ele é autor, né? Ele é ator da realização do serviço de saúde e educação, e mais, que me parece, aí eu estou com o tempo esgotado, me parece mais perigoso, é o fato de que nós temos aí uma vedação de retrocesso em matéria de direito fundamental. Nós não poderíamos pensar que a transferência dessa atividade ao particular, quando mal executada, quando mal colocada em prática, não representaria esse retrocesso em matéria de direito fundamental. E como o direito social
que depende de uma prestação positiva do Estado, me parece que nós estaríamos caminhando por um terreno bastante perigoso. Obrigada. Obrigado, professora Paola. Já passo a palavra, então, ao professor Rafael. Obrigado, Tarso. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi feito pelo professor Edgar Guimarães. É uma honra participar mais uma vez do Congresso Paranaense de Direito Administrativo, e uma honra ainda maior quando é para homenagear a professora Odete, que é uma pessoa porque eu tenho a maior admiração. Fui seu aluno, né, professor no mestrado, no doutorado. Tenho uma grande honra mesmo de dizer que somos amigos. Eu tenho uma profunda admiração pela sua obra, não só doutrinária, como também pela sua produção, inclusive em termos de elaboração normativa. Por exemplo, a Lei Federal de Processo Administrativo, que esse ano completou 20 anos, é uma lei que se deve basicamente à professora Odete, né, toda uma comissão, mas a professora Odete capitaneou isso, e é uma das leis talvez mais transformadoras do direito administrativo que nós temos até hoje. Então, é uma grande honra estar aqui na sua presença, hoje desse lado, mas à tarde a senhora vai estar aqui. Bom, a respeito da pergunta, em primeiro lugar, acho que a gente tinha que só contextualizar um pouco qual é o propósito dessa DIN 1923. Né? Foi uma DIN proposta por dois partidos políticos, né, o PT e o PDT, questionando basicamente a constitucionalidade de toda a lei 9637 de 98, que é a lei que trata das organizações sociais. Né? Em linhas gerais, né, porque a petição ela trata da inconstitucionalidade de vários dispositivos da lei, né? Inclusive o relator inicial, que era o ministro Carlos Aires Brito, menciona no voto dele que talvez a DIN que tenha a maior profusão de inconstitucionalidades citadas na sua inicial. Mas, basicamente, o que os partidos alegam é que isso seria uma transferência de atividades que são do Estado para entidades exteriores à administração pública, e que isso seria inconstitucional, né, porque não compatível com os dispositivos da Constituição Federal que tratam das atividades que devem ser prestadas por Estado. Em linhas gerais, é esse a linha de defesa dos dois partidos que ingressaram com a ação. O relator inicial, o ministro Carlos Aires Brito, votou pela inconstitucionalidade dos dispositivos artigos 18 a 23 da lei, basicamente entendendo o seguinte, que assim como seria inconstitucional estatizar, eu aqui peço até licença para ler o trecho do voto dele, que me pareceu que tem pertinência específica para a pergunta que foi formulada. Ele diz o seguinte: assim como seria inconstitucional que uma lei estatizasse toda a atividade econômica, porque a participação do Estado se dá somente quando há a presença dos imperativos de segurança nacional e relevante interesse coletivo, nos termos do 173 da Constituição, também padeceria do vício de inconstitucionalidade norma jurídica que afastasse o Estado de toda e qualquer prestação direta. Então, ele basicamente acolheu nesse ponto o argumento da inicial, dizendo que, se existem atividades econômicas que são dirigidas, né, basicamente para a iniciativa privada, existem outras que são de execução do Estado, e o Estado não pode simplesmente transferir a integralidade dessas atividades para a iniciativa privada, nem mesmo para organizações sociais. Esse foi o voto inicial dele, mas acabou prevalecendo o entendimento do ministro Luiz Fux, que teve um entendimento um pouco diferente. A conclusão final foi de que não era caso de se declarar a inconstitucionalidade da lei, mas se conferiu uma interpretação conforme para vários dos dispositivos. Então, por exemplo, no credenciamento de organizações sociais é necessário que haja observância dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, impessoalidade, objetividade e tudo mais, e assim se fez em relação a vários dispositivos. Mas o entendimento que prevaleceu do ministro Luiz Fux foi o seguinte: ele destaca que o que está na Constituição não são decisões que devem engessar a administração pública. Ele parte muito desse princípio de que a Constituição, apesar de ter as normas ali expressas, a interpretação ela comporta algum tipo digamos assim, de evolução do que existe na Constituição, e ele diz basicamente o seguinte: disso se extrai que cabe aos agentes democraticamente eleitos a definição da proporção entre a atuação direta e indireta, desde que, de qualquer modo, o resultado constitucionalmente fixado, que é a prestação dos serviços sociais, seja alcançado. Ou seja, a preocupação dele é muito mais com relação ao atingimento, né, dos benefícios que a prestação de serviços sociais gera, né, para a sociedade, do que propriamente a forma jurídica
que se adota, prestação direta versus prestação por meio de organizações sociais. Esse foi o entendimento dele. O ministro Marco Aurélio, inclusive, deu um voto também bastante detalhado, contrário ao voto do ministro Fux, mas o entendimento que prevaleceu foi o do ministro Fux, portanto, o de que cabe às autoridades eleitas, né, basicamente aos governantes, definir a proporção entre prestação direta e organizações sociais. Disso pode parecer, numa primeira leitura, que seria possível, então, que cada governante definisse, olha, então a integralidade das atividades vão ser prestadas por meio de organizações sociais. Mas não me parece que esse é o entendimento correto e também não me parece que é propriamente isso que se extrai da correta interpretação do acórdão. O acórdão, basicamente, na minha opinião, chamou a atenção para o fato de que existem ferramentas, existem instrumentos para a administração pública que pode se utilizar dessas ferramentas de acordo com o que ela acha mais conveniente. Agora, em nenhum momento o acórdão me parece autorizar ou, de alguma forma, afirmar que é possível que a administração pública possa simplesmente transferir a integralidade dos serviços sociais para a iniciativa privada, nem mesmo por meio de entidades do terceiro setor. Então, a minha resposta à pergunta, sendo objetiva, é negativa, né? Não é possível transferir simplesmente todas essas atividades para organismos de fora do Estado. E, por fim, o que eu gostaria de falar também, só uma observação final, é que, na minha visão, essa é de certa forma, uma falsa questão. Se nós talvez morássemos na Suíça, em que a sociedade dá conta de tudo e o Estado poderia se desfazer de uma série de atividades, de repente isso seria viável lá, e aposto que nem lá é feito assim. Agora, no Brasil, que existem, que tem diferenças sociais gritantes, né, mesmo nas regiões mais ricas, não acredito nem que seria viável, na prática, transferir simplesmente atividades para a iniciativa privada. Então, essas são as minhas conclusões a respeito do questionamento. Obrigado. Muito obrigado, professor Rafael. Então, já passo a palavra ao professor Fernando Mânica. Obrigado, professor Tarso, colegas de mesa, amigos, estudiosos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao pessoal do IPDA, professor Edgar, Adriana, professor Renato, professor Rodrigo, professora Regina. Uma satisfação estar mais uma vez aqui nesse congresso, discutindo um tema tão importante. E dar minha saudação à minha orientadora de doutorado, professora Odete, que sempre foi, a mim especificamente, que passei esse período difícil, árduo e muito enriquecedor com ela, dizer, professora de público, já disse isso várias vezes, que quem passa por um período de orientação de doutorado com a professora Odete jamais é a mesma pessoa. É um exemplo de seriedade, de dedicação, de conhecimento, e todos os orientadores com quem eu converso da professora Odete são unânimes em dizer que mudam muito, ninguém é a mesma pessoa depois de estudar com a professora Odete, e eu digo com toda tranquilidade que eu sou uma pessoa muito melhor depois disso. Não foi fácil, foi complicado, mas a professora Odete conseguiu extrair aquilo que eu tenho de melhor, não tenho dúvida disso, sou uma pessoa melhor e devo tudo isso, em grande parte, à professora Odete. Muito obrigado, professora. Com relação ao nosso tema, que tem a ver com a minha dissertação, minha tese de doutorado lá na Universidade de São Paulo, eu vou fazer tentar construir rapidamente um raciocínio para ir, até para não ficar monótono, né, de encontro a praticamente 100% do que foi dito até agora. Eu não só acho, não só penso que é possível a transferência integral, como numa interpretação do princípio da sustentabilidade, por exemplo, estava numa banca de mestrado lá em Goiás essa semana, em que foi citado o professor Juarez Freitas, não é só possível, mas é um dever da administração pública adotar o modelo de gestão de OS, inclusive integralmente no ponto de vista da prestação dos serviços. E a pergunta foi muito feliz, e aqui uma primeira premissa fundamental para nós entendermos e, quem sabe, construirmos um raciocínio e chegarmos a alguma conclusão. Estamos falando aqui, e a pergunta menciona, organizações sociais. O modelo de organização social é diferente, é diverso dos outros modelos. Não podemos confundir a organização social com o CIP, com o OSC. A organização social foi criada e pensada para trazer uma entidade privada
para a gestão de uma estrutura pública. Não é possível, estava discutindo com o doutor Eduardo aqui um pouco antes também, que se use um outro modelo de parceria com o terceiro setor para que uma entidade privada gerencie uma estrutura pública. Esse modelo necessariamente é o modelo DOS que foi pensado para isso e é um modelo DOS que exige legislação local. É a lei local de cada ente federativo, dos municípios, por exemplo, que vai dizer exatamente em que medida cada setor, saúde, educação, e, eventualmente, cada equipamento. Várias leis municipais falam, aqui no município X, o hospital Y vai ser gerenciada por uma organização social. Então, essa vinculação local por meio de lei, e, portanto, não é uma decisão da administração pública, é uma decisão do ente federativo, ela é possível que aconteça. Então, eu sou absolutamente contrário, estou escrevendo sobre isso, a possibilidade de utilizar a Lei 13.019 para o trespasse de estruturas públicas para a gestão privada. Não, ela é inadequada, inclusive porque não prevê especificamente na lei a cessão de bem público, especialmente a cessão de servidores públicos. Indo adiante, tentando fazer esse raciocínio, essa construção, fixada essa premissa, eu passaria para a análise da ADI 1923. E a segunda premissa dentro dessa ADI 1923 são os princípios que o ministro Fux e os outros ministros também, o próprio Aires Brito mencionou, em relação à objetividade, publicidade, impessoalidade, motivação e dever de prestar de contas das organizações sociais. A lei das OS, ela é lacônica, ela é muito sintética, ela não traz de modo claro esses princípios, mas na interpretação conforme dada pelo Supremo Tribunal Federal, obviamente isso não está em discussão aqui, mas eu gostaria de fixar como segunda premissa, é essencial que eles sejam respeitados. 3 trechos, um deles o Rafael já mencionou, do voto do ministro Fux, para eu demonstrar como cheguei a essa conclusão. Diz lá o Fux no seu voto na ADI 1923, o poder público não renunciou aos deveres constitucionais nas áreas sociais, apenas colocou em prática a opção válida por intervir de forma indireta para cumprimento de tais deveres, através de fomento e regulação. Num outro trecho, é justamente dessa forma, optando pelo fomento acompanhado de uma regulação intensa, que os serviços públicos sociais continuarão a ser efetivados no Estado brasileiro. Isso gera, como foi dito pelo Felipe, pela Paola, algum tipo de questionamento. O voto parece ser frágil e, na minha opinião, é frágil nesse sentido. Por quê? Porque a noção clássica de fomento é insuficiente e é contraposta, não li o livro da professora Adriana ainda, mas li alguns artigos que ela escreve, a noção clássica de fomento é contraposta com a ideia de serviço público. Serviço público é um dever do Estado que ele tem que prestar com os princípios lá da continuidade, da regularidade e assim por diante. Ou seja, no caso das OS, e eu me encaminho para a minha conclusão, o que existe, eu escrevi isso no livro com o professor Menegatti, chamado Teoria Jurídica da Privatização, o que existe não é simplesmente fomento, e o Fux chama de fomento, mas ele fala nos 2 trechos fomento e regulação intensa, não é simplesmente fomento, é um fomento com regulação intensa, e não é uma delegação de serviço público, porque não é uma atividade titularizada com exclusividade pelo poder público. Eu denomino essa relação uma relação de atribuição, em que, mesmo num setor de atividades não exclusivas de senhoria ou misto, o Estado impõe à organização social o dever de prestar aquela atividade como serviço público. E, mais do que isso, com um regime jurídico, diria eu, mais rígido do que quando prestada pelo próprio Estado. Querem falar em universalidade, no caso da saúde, que é o que eu estudo, trabalho e atuo com várias entidades e entes públicos. Universalidade, gratuidade, regularidade, atualidade, tudo que o OS tem que fazer quando presta saúde é mais intenso do que o poder público quando o faz. Eu trabalho muito com contrato de gestão, com planos de trabalho. Sabem quantas exigências há num contrato de gestão para que a OS cumpra, em média, de uma unidade hospitalar? 110, 115. Enquanto isso, o Estado tem dois deveres, que são os seus deveres precípios, que é financiar, isso está configurado, portanto, a responsabilidade do Estado, fazer parceria com o OS não é desresponsabilização, o Estado tem esse dever de financiar a prestação do serviço de modo adequado, não como faz com o seu próprio serviço e muitas vezes com as entidades filantrópicas, porque paga a tabela SUS absolutamente defasado, e tem que fiscalizar a prestação desses serviços. Portanto, e abreviando o que eu tinha a dizer aqui em face do tempo,
E repetindo o que eu tinha separado aqui em relação ao que o Rafael disse, não há uma cristalização constitucional do modelo de alcance da finalidade social na área da saúde. O Constituinte não seria tão pretensioso a esse ponto, de dizer o Estado brasileiro tem que garantir saúde de modo integral, universal e gratuito por esse modelo aqui de gestão. Nós estamos falando em tecnologia, em desenvolvimento, em disrupção. Como seria possível, do ponto de vista organizacional, querermos que a saúde, especialmente a saúde que é a mais complexa, funcione de acordo com o modelo próprio do regime jurídico de direito administrativo? E seja na Suíça, seja na Suécia, seja no Canadá, o modelo, ainda que estatal, de gestão desses serviços, não é o regime de direito público que nós temos aqui no Brasil. Portanto, é possível sim, e é um dever, caso a decisão seja política, no caso específico de cada ente federativo, que a prestação dos serviços integralmente seja feita por uma organização social. Vejam, isso é o que a Constituição brasileira diz. Se isso vai ser tomada essa decisão ou não, quem vai decidir é cada ente federativo através do seu poder legislativo. Essa é uma decisão política, mas está na esfera de competência delas. Cada um de nós tem um modelo próprio de Estado ideal. E cada ente federativo tem essa possibilidade de decidir dentro do espectro que a Constituição permite. Muito obrigado, professor Fernando. Agora a gente vai ter um tempinho para fazer os debates, que eu acho que é essencial. Além dos debates aqui com os membros da mesa, eu convido todos e a todas para fazer as perguntas pelo aplicativo. Por enquanto, ainda não recebi nenhuma aqui, mas a gente está também querendo fazer depois o debate com a plateia em alguns instantes. Então, agora, cada membro da mesa vai ter 2 minutos para as réplicas que entenderem necessárias. O professor Fernando Mânica, acho que trouxe questões importantes agora nesse finalzinho. Eu achei, professor Mânica, meu amigo de tempos, a gente já debateu bastante isso na mesa, eu achei que você está mais radical nas suas posições aí, professor. Depois a gente para incitar o debate. Para incitar mesmo o debate, né? Falam que às vezes eu que sou muito radical, mas eu acho que o professor Mânica que agora está radicalizando um pouquinho aqui em algumas questões, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. A gente participou de um debate na Comissão de Estudos Constitucionais na Ordem dos Advogados do Brasil, até o professor José Anacleto, me lembro na época, a gente discutiu se as OS eram constitucionais ou não. Naquela época, a gente acabou decidindo não decidir nada, porque estava ainda no STF essa discussão, mas o professor José Anacleto, me lembro muito bem naquela época, ele falou assim que a lei das OS em si, ela não é inconstitucional. Agora, dependendo de como ela for ser aplicada, que daí sim ela pode vir a ser uma aplicação inconstitucional ou não, e até achei interessante o argumento, e eu acho que é isso que está acontecendo no final das contas com relação à lei das OS nacional. O Supremo Tribunal Federal, já vários dos nossos palestrantes já falaram mais ou menos sobre isso, mas os votos, se a gente for analisar cada um desses votos do Supremo, foram votos bastante frágeis, ministros que confundiam o que era OCIP com OS, ministros que inverteram totalmente a posição de uma hora para outra, parecendo uma decisão mais política do que jurídica com relação à questão das OS, votos contraditórios que iniciavam de uma forma e depois concluíam de outra forma. O voto vencedor do professor, do ministro Fux, acabou também trazendo dúvidas, o professor Mânica falou sobre isso. Me parece que, quando ele fala que é constitucional a questão do fomento, me parece que não é, que ele não diz ali que é constitucional fazer o que está sendo feito hoje na administração pública brasileira, que é simplesmente lavando as mãos com relação aos serviços sociais e repassando praticamente tudo para as OS. Quando foi feito aqui em Curitiba, na área de informática, ocorreu, tiveram questionamentos na época, mas passou. Quando isso ocorreu na área de museus, por exemplo, o Oscar Niemeyer aqui é uma OS, isso acabou acontecendo sem maiores questionamentos. Na área da saúde, em São Paulo, em outros estados, isso aconteceu de forma mais radical, nos termos mais ou menos do que o professor Mânica defende, isso acabou sendo implementado, e agora também aqui no Paraná e em Curitiba. Mas agora, minha gente, está sendo pensada a figura da OS para fazer a gestão das universidades federais, na questão da educação. O modelo hoje que se pretende, com o EDUCSE, é que não existam mais professores estatutários no âmbito das universidades federais, professores com estabilidade.
Será que esse é o caminho? Será que isso é possível? Será que quando o ministro Fux disse que era possível fomento, será que era disso que se estava discutindo, né? Me parece, então, que essa decisão do Supremo, claro, é uma decisão definitiva, mas ela é bastante frágil ainda, porque ela não liberou geral essa questão da terceirização ou da privatização em sentido amplo para as organizações sociais, para as entidades do terceiro setor. Me parece que foi dito que é constitucional o fomento, mas não que é constitucional essa privatização radical que está acontecendo agora e quer se fazer, inclusive, nas universidades federais. Dito isso, então, eu vou passar a palavra para cada um dos membros da mesa, se for possível, 2 minutos. Pode ser na mesma ordem inicial? Professor Felipe. Bom, para me limitar a uma questão que não era nem o que eu tinha preparado, mas que decorre do que foi discutido na mesa, eu acho que o maior problema que a gente tem hoje na jurisdição constitucional são os acórdãos do STF. São 11 votos diferentes, não só no mérito, né, professora Regina, mas na própria montagem, na metodologia de votos. A gente tem 11, ou às vezes menos do que 11 votos, cada um com uma decisão que diferencia da outra. O ministro relator é o responsável por fazer a ementa, o que é replicado nos casos concretos, na vida que acontece aqui nos tribunais nos tribunais de segunda instância, na primeira instância, se pauta no que foi colocado na ementa das decisões, o que gera uma série de confusões, né? Essas viradas de votos dos ministros que acontecem, às vezes, num período de tempo um pouco maior do que uma semana, mas como no caso da prescrição da pena de ressarcimento ao erário na improbidade aconteceu no período de uma semana, que é uma loucura, né? Casa bem, de novo, com o tema do Congresso. Esse é o maior problema que a gente tem que enfrentar. Outros assuntos, outros temas sofrem do mesmo problema. Recentemente, na semana retrasada, foi publicado o acórdão do STF sobre a responsabilidade civil dos cartórios, né? Como lidar? Responsabilidade objetiva e subjetiva dos cartórios, do Estado, há uma responsabilidade subsidiária ou não? Foi necessário, então, ler o acórdão publicado no dia 13 de agosto. E aí você enfrenta o desafio, todos que estão aqui, a lerem as 140 páginas do acórdão para chegar a alguma conclusão do que fazer. Contra quem entrar com uma ação de responsabilidade civil diante de um dano provocado por um tabelionato, por exemplo. Contra o Estado, contra o tabelionato. O acórdão que veio para definir isso, para resolver isso, trouxe mais confusão do que a gente esperava. Portanto, do que falamos aqui, essa eu acho que é a questão primordial, definir um voto único nos julgados do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, professora Paola. Desligou. Bom, as possibilidades são inúmeras aqui, mas eu gostaria, então, de aproveitar as provocações e apenas relembrar que a parte final, quanto à contratação de profissionais sem concurso público, eu não tive tempo de falar, então eu vou aproveitar aqui só para casa ali com as críticas, né, a posição do professor Mânica, só para lembrar. Vejam só, a grande dificuldade dessa transição do serviço para as OAS é porque ela parte de basicamente 2 premissas. A primeira premissa é a máxima de que a iniciativa privada seria mais competente na gestão de recursos, de pessoal e de patrimônio. E a segunda máxima é de que a eficiência seria melhor alcançada na gestão privada e não na pública. Eu tenho uma certa dificuldade de imaginar que essas 2 coisas são verdadeiras. Me parece que as 2 são falsas. Se você verificar a quantidade de empresas, e aí entrando no setor privado, só para fazer um paralelo, se você imaginar a quantidade de empresas que são abertas no Brasil, de cada 10, 7 não duram 2 anos abertas. Se a iniciativa privada fosse tão competente para gerir os recursos, isso não aconteceria. As 10 estariam lucrando e muito bem financeiramente depois de 2 anos. Então, essa máxima de que a gestão privada traria melhor resultado, seria mais eficiente, teria melhor economicidade, me parece que não. E aí, eu só gostaria de registrar que há anos atrás a Universidade Federal do Paraná enfrentou uma grande discussão
porque vinha contratando pessoal para trabalhar, inclusive dentro do Hospital das Clínicas, via FUNPAR. E foi feito um termo de ajustamento de conduta pelo Ministério do Trabalho, na qual se obrigavam as partes a reduzir o número de contratados via FUNPAR e fazer concurso público, fazendo essa substituição paulatina daqueles que estavam trabalhando, principalmente dentro dos hospitais, Hospital do Trabalhador, Maternidade Vítor do Amaral e Hospital de Clínicas. E isso vem acontecendo. Então, se nós imaginarmos que essa tem sido a postura do Ministério Público do Trabalho, no sentido de considerar que é necessário concurso público, nós estaríamos aí subvertendo toda uma ordem de raciocínio que não é a que vem sendo aplicada dentro do Estado. Portanto, só para fechar, me parece impossível nós termos uma contratação integral de pessoal via OS, descaracterizando totalmente o serviço público e descaracterizando também o sistema, o regime de sujeições da administração pública. Obrigada. Obrigado, professora Paola. Professor Rafael. Eu acho que existe uma questão que está por trás de toda essa discussão que é clássica no direito administrativo, que é a questão da fuga para o direito privado, né, que é um tema que permeia não só entidades do terceiro setor, mas basicamente todas as atividades estatais, né, até que ponto o Estado pode delegar atividades para entidades que estão fora da administração pública. E é interessante a gente perceber que essa discussão nunca vai acabar, porque as formas de gestão vão se modernizando. E, nesse ponto, eu concordo plenamente com o professor Mânica que, em tempos atuais ainda de disrupção, de evoluções tecnológicas, simplesmente cravar que uma determinada atividade vai ser prestada sempre daquela forma e de nenhuma outra, me parece equivocado, me parece uma visão anacrônica. E as coisas vão evoluindo. Um tema que eu estudo muito mais, que é o das empresas estatais, né, e também parcerias societárias entre administração pública e empresas privadas, tem essa discussão há muito tempo. Se você pegar artigos sobre empresas estatais escritos nos anos 50, 40, no Brasil, a gente vai perceber que as empresas estatais, né, elas eram vistas, na época, como uma forma de fugir do regime jurídico de direito administrativo direto. Ou seja, o Estado criava empresas estatais e dava a elas a conotação de empresa, né, justamente com um regime jurídico diferente, que permitisse maior flexibilidade, digamos assim, na gestão dos negócios. Então, hoje a gente vê que a visão vai evoluindo e que hoje as empresas estatais muitas vezes são vistas como pesadas e que não atingem aqueles objetivos e vão se criando outras formas de gestão. É natural que seja assim, né? Eu acho difícil a gente qualificar algo como melhor ou pior, e por isso que eu fiz aqui a menção de que o que existe no ordenamento jurídico são ferramentas que o administrador público tem à disposição, né? Então, as OS, os CIPs, empresas estatais, parcerias com empresas privadas, enfim, tudo isso são ferramentas que estão à disposição e que, em cada situação, vai se verificar sempre qual é a melhor forma de gestão naquele caso concreto. Obrigado, professor Rafael. Fernando Mânica, por favor. Bom, depois que o Tarso me chamou de radical, deixa eu me acalmar aqui e explicar um pouco o meu ponto de vista. Mas o que eu quis dizer, pessoal, e concordo com tudo que foi dito aqui, todas as críticas, as preocupações, a nossa, na verdade, divergência eventualmente seja na forma de enxergar o que é o modelo de gestão por organização social. Então, pensem no município, se falar em destruição de universidade pública, concordo com o Tarso, a decisão por aplicar o modelo, ou adotar um modelo em um ente federativo, deve ser motivada, deve ser discutida, por isso, né, deu dito da legislação local, da decisão administrativa com base nessa legislação motivada, de acordo com as peculiaridades do município. Mas imaginem municípios que têm uma estrutura pública de saúde fechada, porque não têm condições de contratar, não conseguem contratar médico, o valor é muito baixo, N motivos. Isso acontece no Paraná inteiro. Quem é do interior aqui sabe que isso acontece. Seria possível que essa única estrutura de saúde fosse gerenciada por uma organização social?
A minha resposta é sim. Essa é uma opção válida, desde que devidamente motivada, justificada, controlada, para aquele caso específico. Então, não estou eu aqui a defender o modelo DOS ou a aplicação irrestrita desse modelo. O que eu estou defendendo é que é sim possível que, em determinadas condições, de modo devidamente motivado, a prestação do serviço seja efetivada por meio de parceria. Parceria essa que eu gostaria de ressaltar. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha ideia que eu defendo de modo mais intenso. É sim serviço público, tem que respeitar sim todos os princípios do serviço público e todas as diretrizes do SUS. Então, por meio de uma organização social, o Estado não está se desfazendo, não está se desresponsabilizando. Ele está reafirmando o seu compromisso, porque ele está se fortalecendo no sentido de assumir o dever de fiscalizar, está reforçando o seu compromisso no sentido de garantir o dever de financiar essa atividade. Portanto, esse seria a explicação ou a continuidade do meu ponto de vista. Em 30 segundos, falando especificamente também sobre a questão do concurso público, ou da contratação de pessoal por meio das organizações. É importante destacar, e o ministro Fux disse isso, a própria lei da OS diz, que a contratação de pessoal pela OS deve seguir um regulamento próprio de contratações. Regulamento esse que respeite objetividade, transparência, impessoalidade, que seja publicado e seja observado. Com isso, a gente tem respeitado os princípios da administração pública e é um ponto para debate futuro. Como fazer esse regulamento? Como tem que ser esse processo de seleção? E aí a gente cai para uma hipótese, que eu acho que é a segunda pergunta que nós vamos debater, dos desvios que eventualmente podem acontecer e tem que ser sim, combatidos. Obrigado, professor Fernando. Depois a gente pode continuar ainda lá, mas para o final tem várias perguntas aqui já vindo do público. Convido todos para fazer também as perguntas. Então vamos já para a segunda pergunta do painel. Como a administração pública exerce o controle de atividades prestadas por particulares por meio das parcerias? Como controlar ou neutralizar os interesses privados presentes em algumas das entidades do terceiro setor em relação ao interesse público? Acho que, para essa pergunta, então, acho que eu vou inverter a ordem. Vamos começar pelo professor Fernando Mânica. Pode ser, professor? Pode. O controle previsto, e eu vou me ater àquilo que eu mais estudo e tenho trabalhado, que são as organizações sociais, ele é exercido por uma série de instâncias. Começa dentro da própria organização social, com o Conselho de Administração, a previsão legal de exigência, de existência de uma comissão de monitoramento e avaliação, ao sistema de controle interno do próprio ente público parceiro e a necessidade de que, caso seja detectado qualquer irregularidade, seja oficiado o Tribunal de Contas e Ministério Público. Então, existe um sistema de controle previstos para atuação nas organizações sociais e os problemas que, volta e meia a gente faz discussão sobre a OS e quem é contra o modelo e respeito, coloca 55 manchetes de jornal sobre desvio de recursos nas OS. Todos verdadeiros, e a gente tem que levar isso em conta, não é uma crítica a quem faz isso. Agora, esse tipo de desvio, que acontece em organização social, acontece em órgão público, acontece em empresa privada que tem contrato público, enfim, ele decorre, no caso das OS, por falha nesse sistema de controle. O Conselho de Administração é de mentirinha e não funciona, a Comissão de Avaliação e Monitoramento é composta por pessoas que não têm experiência, não têm conhecimento na área ou efetivamente não fiscalizam o trabalho realizado pela organização social, o sistema de controle interno também não atua de modo efetivo no dia a dia da organização social e quando essas informações ou eventuais irregularidades chegam ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas, chegam 1 ano ou 2 depois. E aí vem as tomadas de contas, as ações de improbidade que geram ou detectam eventuais irregularidades de grande monta. Agora, se o modelo funcionar, se ele for pensado e estruturado nos termos daquilo que prevê a legislação, eventual desvio, eventual malversação e mau funcionamento do serviço vai ser detectado no primeiro ou no segundo mês. É isso que acontece nas experiências que temos exitosas, especialmente no estado de São Paulo. Lá no Maranhão, enfim, a OS já perdeu essa conotação originária de partido político, tem PT, PCdoB, PSDB, PSL, que adotam um modelo de organização social e que funciona, desde que esse sistema de controle previsto pela própria lei seja efetivamente implementado. E uma novidade, terminando para a gente ter tempo para o debate e tentando ser bem breve,
que a Lei 13.019, que não se aplica às OS, mas, na minha opinião, por analogia integrativa, pode ser aplicada, ela traz a hipótese de que empresas privadas ou terceiros sejam contratados para colaborar nesse processo de avaliação e monitoramento. Então, eu tenho, inclusive, trabalhado muito nisso, porque o município de menor porte, que contrata ou celebra um contrato de gestão como OS, não tem experiência, não tem capacidade, os servidores públicos precisam de treinamento para exercer devidamente essa fiscalização e esse controle. E essa fiscalização e esse controle são diários. O poder público, outro ponto que passa pelo fundamento da minha primeira resposta, celebrar contrato de gestão, o professor Paulo Modesto diz isso, não é assinar um termo e sair de férias. O poder público redobra o seu envolvimento com o serviço, porque não é simples, não é fácil fiscalizar. E isso tem que acontecer no dia a dia. Quando a lei surgiu, isso não era consenso, até o próprio julgamento do STF, e não aconteceu em várias hipóteses, o que gerou uma série de problemas, com os CIPs aqui no Paraná e tudo mais. Mas hoje não. Hoje a fiscalização, especialmente dos tribunais de contas, é extremamente intensa. Ainda que a posteriori, na maior parte das vezes, ela é intensa e ela acaba acontecendo. Eu costumo dar um exemplo, disse em algumas palestras já, né, que os tribunais de contas hoje têm o VAR. Né, o VAR está acabando com o futebol, né, para aquele tempo todo, mas o Tribunal de Contas tem o VAR, ou seja, ele olha determinada decisão a posteriori, ou pelo menos toma o tempo necessário para enxergar o detalhe daquilo que está acontecendo. Enquanto os gestores públicos estão preocupados com o jogo, estão preocupados, no caso da saúde, em atender a população que está necessitada, e por vezes não tomam o devido cuidado na execução, na tomada de decisões ou no monitoramento, em relação a alguns deveres, alguns critérios, que um mês depois, um ano depois, vai ser detectado pelo Tribunal de Contas e vai gerar um processo, enfim, de indagação, de responsabilização. Então, a minha sugestão, e terminando essa resposta, gestores públicos, por favor, cuidado. A celebração de parceria, né, exige coragem, muita coragem, mas essa coragem tem que ser acompanhada também do tema do ano passado, que era o medo. É necessário que haja o medo, que haja todo o cuidado para que esse tipo de opção não gere no futuro, no presente, piora dos serviços e no futuro, indisponibilidade de bens de todos os gestores. Tem muito gestor no estado do Paraná, prefeito e secretário, que estão correndo grande risco. Por quê? Porque não respeitam e não respeitaram esses deveres de monitoramento e avaliação. A conta, infelizmente, vai chegar e eu acho que tem que chegar. É importante que o VAR seja utilizado pelos órgãos de controle, mas é importante que quem está julgando saiba que eles existem e que o VAR vai ser utilizado. Obrigado, professor Fernando. Agora o professor Rafael. Bom, em primeiro lugar, eu queria aqui só fazer um comentário a respeito da própria premissa da pergunta, né? A segunda pergunta que fala aqui, como controlar ou neutralizar os interesses privados presentes em algumas das organizações sociais e tal. Em primeiro lugar, eu acho importante dizer que não me parece correto afirmar que é necessário neutralizar interesses privados. Eu não vejo interesse privado como algo negativo, né, muitas vezes até pejorativo, como se fala. Interesses privados são interesses legítimos, tal como os interesses públicos. Né? A questão é que as organizações do terceiro setor precisam conciliar esses interesses e o interesse privado ilegítimo, evidentemente, não pode prevalecer sobre o interesse público. Agora, neutralizar interesses privados já é algo que a premissa aqui da pergunta já me incomoda um pouco. Acho que não é por aí que se deve pensar a relação entre Estado e organizações sociais. Pelo contrário, havendo, né, uma relação que é de fomento, ou seja, de incentivo para que pessoas fora da estrutura do Estado se envolvam com atividades de interesse social, é necessário que os interesses legítimos, evidentemente, dessas pessoas privadas sejam levados em conta. Né? É assim que funciona a relação entre Estado e organizações sociais, entre o Estado e empresas privadas, enfim, entre o Estado e os entes privados, de modo geral. Então, a premissa da pergunta já me parece um pouco equivocada, mas a preocupação da pergunta é, sim, muito legítima. Né? Como controlar as organizações sociais? Existem vários instrumentos, né, de controle. Se eles são efetivos ou não, essa é uma outra questão, e isso é o que me incomoda mais, né, nesse contexto. Mas os controles, basicamente, são
na própria qualificação de uma entidade do terceiro setor para ser considerada OS. Né? Essa qualificação demanda uma investigação, demanda uma verificação de qualificações que essa entidade vai ter. Então, a própria qualificação dela já é um instrumento de controle. Se ela descumprir os contratos de gestão que ela tiver firmado, isso vai gerar desqualificação. Então, essa possibilidade de desqualificação também é um instrumento de controle. Né? O Conselho de Administração também é um instrumento legítimo e importantíssimo. É basicamente um conselho, né, que existe de controle interno da organização social e que tem uma participação mista. Esse conselho é extremamente importante, mas o que a gente vê na prática é que muitas vezes ele é ineficiente, mas é um instrumento de controle. O terceiro instrumento é o próprio contrato de gestão, que, como o professor Mônica falou, detalha, e a ideia é que seja assim, que detalhe todas as responsabilidades que a organização social vai ter e todos os instrumentos que ela dispõe para levar adiante aquelas funções que ela está assumindo. Então, o contrato de gestão é um instrumento de controle muito importante e preciso, porque ele ali determina de forma clara o que deve ser feito, como deve ser feito, e daí deixa a gestão a cargo da organização social. Um quarto instrumento é o controle externo, ou seja, tribunais de contas, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário podem ser acionados a qualquer momento para punir ou investigar irregularidades. E um controle que pouco se fala, infelizmente, mas que também me parece importante, que é o controle social. Ou seja, ainda mais em entidades do terceiro setor, é importantíssimo o controle social. A sociedade precisa se envolver mais nas atividades das organizações sociais. Esses são os instrumentos de controle, né, e me parece que isso responde aqui a primeira parte da pergunta, os instrumentos que existem. Agora, o que me preocupa a respeito do controle não é propriamente esse leque farto de instrumentos. O problema é a forma como eles são aplicados. Os controles, infelizmente, são controles que acabam sendo burocracia, é mais papel para preencher, é mais burocracia para atender, e a efetividade do controle é muito pequena. Isso de modo geral, não apenas com organizações do terceiro setor. O que a gente vê é que o controle acaba trazendo muito mais trabalho para quem é controlado, que precisa atender questões burocráticas, prazos, assinaturas, carimbos e tudo mais. E até que ponto isso é efetivamente algo efetivo? Né? Me parece que a qualidade do controle precisa melhorar muito e também a forma como ele é aplicado. Isso do VAR, né? Ou seja, é aquele crítico de obra pronta. O controlador simplesmente critica a decisão que foi feita porque poderia ter sido melhor. É o crítico de futebol de segunda-feira que comenta por que no jogo do domingo o atacante, em vez de chutar para a direita, deveria ter chutado para a esquerda. Para quem está fora do jogo, é muito fácil fazer isso. E o controle assim acaba sendo uma atividade cômoda. E, portanto, o que a gente precisa é melhorar a qualidade do controle em termos de reduzir burocracia e ampliar a eficiência e também que o controlador se coloque no lugar daquele que é controlado e entenda melhor o porquê das decisões e não simplesmente critique e aplique o controle de qualquer jeito. Isso gera um apagão das canetas, isso gera um medo e isso é negativo para todo mundo. Obrigado, professor Rafael. Passo a palavra, então, para a professora Paula. Bom, vamos lá. Quando num primeiro momento, eu li a pergunta, me veio a imagem de como se faz o controle das organizações sociais. Numa segunda leitura um pouco mais cuidadosa, a pergunta ela já dá o tom do que pretende. Ela não quer só o controle das organizações, ela quer como a administração exerce o controle. Então, me parece que a pergunta aqui, por si só, exclui a questão do controle externo e tenta traçar como essa organização seria controlada pela administração pública. Me parece que há quase uma sugestão aqui de se haveria ou não a possibilidade de um controle de tutela ou qualquer coisa nesse sentido. Então, me parece que a administração, sim, ela tem alguns instrumentos bastante importantes e que são negligenciados em alguma medida. O primeiro instrumento é quanto à qualificação. Então, a qualificação foi questionada, inclusive, na ocasião da DIN, né, por pertencer
ao corpo da legislação questionada. E aí o acórdão, como diz o professor, diz o seguinte: o procedimento de qualificação tem que ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37 da Constituição e de acordo com os parâmetros fixados em abstrato, segundo o que prega o artigo 20 da Lei 9637. Ele falou e não disse nada, né? Porque ele diz que a qualificação vai se dar de acordo com o procedimento público, impessoal, moral, legal. O problema é que nós não temos concretude de como isso vai acontecer, considerando que a lei não atribui a qualificação como ato vinculado, mas, em alguma medida, com parâmetros discricionários. Então, me parece que a primeira oportunidade que a administração tem para controlar as OS é fazer um processo sério de qualificação. Bom, superada a questão da qualificação, aí diz na segunda parte da pergunta, neutralizar os interesses privados. A primeira coisa que me causa espécie é o seguinte: os interesses privados não podem ser demonizados, como disseram aqui os professores antes de mim. Lógico que não. Mas a OS não surge no cenário jurídico para defender interesse particular. Surge, é criada, é pensada para realizar interesse público. É o público não estatal. Então, me parece um contrassenso você ter que equalizar esses interesses, uma vez que todos os doutrinadores, eu gosto muito do professor Gustavo Justino, ele fala, inclusive, de hoje em dia não se fala mais, não seria melhor com modelos colaborativos de gestão, contratos colaborativos. E aí a doutrina é farta em dizer que esses termos firmados com as OS se aproximam muito do convênio por conta dos interesses convergentes e não divergentes, não contrapostos. Por aí só, me parece que as OS, quando defendendo o interesse privado, estão fugindo totalmente do seu propósito, daquilo que foi pensado para elas num primeiro momento. Ok, elas estão nesse momento, elas estão, em alguma medida, permeadas por interesses privados. E agora? Desqualifica. Simples assim. Ela tem o contrato de gestão em função da sua qualificação, a partir do momento em que ela não mais atende aos objetivos que se propôs, ela merece ser desqualificada. Além disso, e só para não deixar de falar, concordo também perfeitamente com os professores que me antecederam, quando fala em qualidade de controle, que o controle hoje não pode ser um controle a posteriori, o controle concomitante é o que define a qualidade da atuação dessas OS, ele tem que ser feito internamente. O ministro Benjamin Zimler ressalta a composição dos conselhos plural, que é o grande instrumento para que esse controle concomitante seja realizado. E, além disso, também me parece importante ressaltar hoje que nós também temos uma questão meio de caça às bruxas do controle. O controle hoje está na filigrana e parece que ele não está conseguindo enxergar os elefantes que estão passando na sua frente. Quem tem aí, quem trabalha com controle sabe que muitas vezes o agente público que está lá com 10 mil reais, foi ordenador de despesa de 10 mil, sofre uma punição, um processo administrativo disciplinar, enquanto que os contratos milionários que são feitos, parece que ninguém muito olha. Então, a qualidade do controle me parece que precisa mudar. Nós precisamos realmente nos preocupar com a visão macro dessas organizações e não propriamente com essas filigranas, porque essas filigranas não melhoram a eficiência do serviço. Obrigado, professora Paola. Professor Felipe. Bom, de pronto, então, já que a mesa classificou de forma bastante elucidativa como se faz o controle, eu acredito que isso que ficou unânime a opinião de que o controle se faz dentro da própria organização social, seja preventivamente, seja repressivamente dentro ou fora dela, falando agora num controle interno pela própria administração pública, controle externo pelos tribunais de contas, o Ministério Público também tem um papel no controle externo, e pelo próprio Poder Judiciário, no mínimo, para falar aí. Então, nesse aspecto, eu acho que todos estão alinhados. O método propriamente dito do controle, esse como? Bom, é chover no molhado aqui dizer que, em relação ao Poder Judiciário, ao processo judicial. Em relação aos demais âmbitos do controle interno dessa organização social,
de parceiros em geral da administração pública, é o processo administrativo. E aqui é um ponto bastante importante, porque embora a gente constate o desenvolvimento do processo administrativo nas últimas décadas, esse ainda é um tema tormentoso e que, no dia a dia, a gente enfrenta uma série de dificuldades. Foi falado aqui na mesa sobre a burocracia desnecessária que existe dentro de um processo administrativo de controle. E esse seria só um dos aspectos a criticar. Fora, infelizmente ou lamentavelmente, a falta de preparo de agentes públicos, não de todos, mas de boa parcela deles, na gestão de processos administrativos, no conhecimento das garantias devidas aos sujeitos processuais, opções ineficientes e que violam boa-fé, medo de órgãos do controle que levam necessariamente a uma decisão punitiva ao final do processo administrativo do controle, por medo do que pode acontecer comigo pessoalmente. Esse é um tema, foi dito aqui pelo professor Mânica, que para uma série de aspectos existe coragem também do agente público para decidir, no sentido de não punir hoje, infelizmente. A gente enxerga de tudo no dia a dia, acho que processo administrativo, aqui no como controlar as parcerias, ou como controlar organizações sociais, aqui é bastante importante. Parâmetros de controle, eu vou indo além aqui, então. A gente toma como parâmetro de controle, a administração, no mais das vezes, regulamentos, normativas internas, e parece que a gente ainda não aceitou que existe uma Constituição, né? E mais do que a Constituição, a gente tem que começar a aceitar, e eu, como estudioso do tema, sou obrigado a falar isso, sobre os impactos que tratados internacionais também geram no direito administrativo, também geram em matéria de controle. Hoje não se fala, muito pouca gente fala sobre de que maneira o direito internacional dos direitos humanos pode mudar a aplicação do direito administrativo. E esse é um tema a ser considerado também quando a gente fala sobre parcerias e controle de parcerias. Bom, sobre a segunda pergunta, o professor Rafael trouxe aqui sobre a neutralização dos interesses privados. Eu não só não acho ruim os interesses privados, são eles que nos movem, são eles que provavelmente levam a cada um de nós estar aqui em caráter prioritário, né? Mas eu vou além para dizer o seguinte, é impossível neutralizar interesses privados. Para uma parte, talvez, dos que estejam aqui, o egoísmo inerente aos seres humanos é um fato, né? Para outra parte, talvez daqueles que possam se considerar em alguma medida religiosos, talvez esse seja a própria razão de ser da nossa presença aqui no mundo, né? Suplantar ou perpassar esse egoísmo. Seja qual a opção que individualmente vocês escolherem, o fato é que o direito tem que lidar com isso sem ter a pretensão de neutralizar um interesse privado. E já que o interesse público é mote do direito público, do direito administrativo, e que dentro desses limites que nós temos, os juristas têm essa pretensão de resolver o mundo por si só, mas dentro desses limites que a gente tem, o que fazer então para, pelo menos, evitar que o interesse público seja maculado? Bom, aqui eu volto à minha opinião inicial da primeira pergunta. É, de fato, separando os papéis. O Constituinte definiu quais são os papéis do Estado e, na minha leitura constitucional, o Constituinte obrigou a prestação de serviços públicos em determinada medida. A maneira com que a sociedade lida com os interesses privados, ou a maneira que a iniciativa privada atua nessas áreas, nessas atividades prestacionais, é complementar, é uma atividade compartilhada. Portanto, dentro do sistema capitalista aceito pela Constituição hoje, isso é um fato, a divisão desses papéis, na leitura que eu estou fazendo aqui, é o que vai de melhor maneira ajudar a limitar esses interesses privados sem macular o interesse público. Essas seriam minhas considerações, professor Tarso. Muito obrigado, professor Felipe. Infelizmente, pela questão do tempo, não vai ser possível as réplicas para essa segunda pergunta, então a gente já vai passar para as perguntas do público. A primeira pergunta eu vou passar, foi endereçada para o professor Fernando Mânica. É o seguinte, professor: como compatibilizar a ideia de delegação de serviço público pelas OSs e o artigo 175 da Constituição, que se refere apenas à concessão e permissão? Quem fez foi o Luiz Fux. O artigo 175 ele é voltado para serviços públicos econômicos ou serviços públicos com titularidade do Estado. A saúde, a educação e todos os serviços sociais estão na área de titularidade compartilhada. O Aires Brito fala em senhorio misto. Então, não seria o modelo da delegação do artigo 175.
Por outro lado, também não podemos entender que um contrato de gestão envolve mero fomento. O fomento surgiu lá no início do século passado, como mero incentivo a algumas atividades que o Estado não tinha o dever de prestar. O fomento surge quando o Estado não tinha o dever de garantir saúde, mas fomentava determinadas iniciativas porque era conveniente para a sociedade que tivesse saúde. Hoje, o Estado brasileiro tem dever de atuar na saúde. Portanto, a partir do momento que saúde é direito de todos e dever do Estado, e o Estado traz uma entidade para gerenciar a sua estrutura, ele não está fomentando essa entidade, mas também não está delegando, e aí é a questão da pergunta. Então, na minha opinião, o conceito que eu trago para explicar essa situação, que é uma novidade, a sociedade evolui, a forma de solução dos problemas evolui, é a atribuição. O fundamento não é o 175, mas é você não delegar, mas atribuir a uma entidade privada o regime de direito público para uma atividade que ela poderia exercer por si só, mas que agora vai exercer com uma parceria com o poder público. A partir do momento que ela exerce essa parceria com o poder público, essa atividade que ela poderia exercer sozinha se torna um serviço público, com todas as exigências do serviço público, com todos os 120, 130 deveres que constam em um contrato de gestão. E indo além, professor Tarso, só terminando, o controle, e muita gente do controle aqui, estava conversando com a Flávia agora, tem que pôr os olhos também no cumprimento dos deveres pelo poder público, que dos dois deveres de fiscalizar, dos dois deveres que ele tem, fiscalizar e repassar recursos, volta e meia não faz. Não fiscaliza e não repassa recursos suficientes. Aí dá errado o serviço, diminui a qualidade do serviço e a culpa é do modelo ou a culpa é da organização social. Nem sempre isso acontece. Por isso que eu digo, o compromisso na celebração de uma parceria é redobrado por parte do Estado. E não é delegação nem fomento. Na minha opinião, a atribuição fora do artigo 175. Obrigado, professor. Agora eu vou passar uma pergunta para a professora Paola, do Dr. Renato Andrade. Eu acredito que é dele mesmo, né? Não é? Como os membros do painel analisam a obtenção de lucro pelas OSs na exploração de serviço público, de saúde e educação? Olha, não analiso, né? Porque a OS surge sem finalidade lucrativa. Ela pode gerir recursos públicos, claro que ela pode, mas ela tem uma obrigação expressa legal de não ter lucro. E se ela tiver excedente de recursos, ela tem que reinvestir o excedente de recursos na atividade que está sendo desempenhada. Agora, pensar numa OS que tem excedente de recursos e distribua simplesmente esses recursos entre os seus titulares, me parece que não é possível. O Marçal Justem Filho, não acredito que tenha usado o nome do professor Marçal, que vai participar hoje à tarde, né, inclusive. Mas foi feita uma pergunta, então eu vou passar para o professor Rafael, que é a seguinte: a Lei 13.019 de 2014, que é a Lei das OSCs, né, deve ser observada pelos pequenos municípios, mesmo em pequenos convênios de fomento, como, por exemplo, no subsídio de APAES e clube de idosos, levando em conta que a referida lei exige uma série de requisitos que ignoram a ausência de estrutura e de pessoal qualificado nessas cidades. Esse é um problema porque é muito fácil, né, criar normas. Agora, normalmente se pensa na sua aplicação pela União, pelos estados, né, grandes municípios. E pequenos municípios, muitas vezes, não têm como aplicar exatamente requisitos que estão na lei. Então, apesar da lei se dirigir de forma indistinta, eu acredito que, na prática, o que deve acontecer é que os municípios devam fazer parcerias, estabelecer esse tipo de relação de acordo com instrumentos que sejam possíveis de ser aplicados naquele âmbito. Então, consequentemente, os instrumentos jurídicos vão ser diferentes, as formas de controle também devem ser diferentes, portanto, a aplicação desses instrumentos, por exemplo, para um município como o município de São Paulo e um município de Barracão, necessariamente vão ter que ser diferentes, né? As realidades são outras. E esse, aliás, talvez o âmbito da administração pública mais sofrido no Brasil, que é o dos pequenos municípios, né? A gente aqui costuma pensar sempre em maiores municípios, é a nossa realidade aqui, mas se para eles já é difícil, né, em pequenos municípios, que muitas vezes não tem nem a sua própria procuradoria,
enfim, basicamente impossível aplicar aqueles instrumentos da forma como deveriam ser. Então, o correto é que eles possam ser aplicados de forma ajustada à realidade daquele município. Obrigado, professor Rafael. Para o professor Felipe, vou fazer a seguinte pergunta. Do Leandro. Qual o seu entendimento em relação às decisões da Justiça Trabalhista no que tange à proibição da contratação terceirizada de serviços médicos, seja ele clínico geral ou de especialidades como pediatria, ginecologia, psiquiatria? O TCE Paraná entende possível a terceirização nesse sentido na forma complementar e desde que não exista no quadro de servidores da administração pública vagas em aberto. Será que a Justiça do Trabalho não está interferindo diretamente na decisão da forma de gestão escolhida pelo gestor, bem como a própria lei do SUS, que permite a participação privada de forma complementar? Bom, para mim é um desafio falar sobre jurisprudência trabalhista aqui, sendo bem honesto com vocês, mas nesse aspecto preciso da terceirização de OS, eu posso até comentar. Vejam, a Justiça do Trabalho entende que seria, como eu falei em resposta à primeira pergunta, uma burla à regra do concurso público à contratação de pessoal de saúde, como, por exemplo, os médicos mencionados aí, para prestar serviço em postos de saúde, serviços na municipalidade. Aqui o TRT, inclusive, teve um problema nesse sentido, a Justiça do Trabalho em Curitiba, nessa questão do posto de saúde na SIC, interferiu proibindo. No entanto, depois, lá já no TST, fazendo uso da ADI que nós comentamos aqui inicialmente, isso foi revertido para dizer que, sim, há a possibilidade de, mediante um contrato de gestão, fazer a incorporação de empregados de OS dentro do Serviço Público de Saúde. Isso gira, novamente, em torno daquilo que a gente já estava conversando em relação à primeira questão, e aquilo que a professora Paola definiu tão bem. A meu ver, no que eu concordo também, eu não considero um contrato de gestão para um posto de saúde, para um determinado fatia da prestação de serviço público, uma inconstitucionalidade. E aí, isso está compatível com a própria Constituição e obedece a um regime de proporcionalidade. A Justiça do Trabalho, se tem esse entendimento, é um entendimento que hoje não se coaduna aí com as decisões do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado. Obrigado, professor Felipe. Quebrando um pouquinho só o protocolo, acho que a professora Adriana não vai brigar muito comigo. A gente vai aproveitar esses 5 minutos finais, eu acho que só vai atrasar 5 minutos, então, esse painel. Gostaria, então, de oportunizar uma consideração final de cada um, de 1 minuto, 2 minutos, no máximo, né, 1 minuto e meio. Eu queria que, não sei, a gente acabou não discutindo muito a questão do Eduque-se, né? Eu queria saber um pouquinho, se alguém pode falar um pouquinho sobre isso. Eu falei Eduque-se? O Futurice, desculpa, o Futurice, que é a questão do repasse das OS para as OS das universidades federais. A gente acabou não discutindo isso muito, porque a minha dúvida é essa, né? Se a nossa Constituição moldura, se realmente permitiria isso. Será que a nossa Constituição libera tanto assim uma decisão política nesse sentido por parte do Parlamento, né? E essa é uma dúvida grande. Então, eu gostaria de, se alguém puder falar um pouquinho sobre o Futurice e também fazer as considerações finais nesses últimos minutos. Muito obrigado. Passo, então, quem quer começar? Pode ser o Felipe? Então, rapidamente, sobre o Futurice, eu até pedi para falar antes, porque eu tinha preparado algo nesse sentido. Esse é o principal assunto quando a gente está falando de contrato de gestão hoje no âmbito federal. As universidades estão agora em período para aderir ou não ao Futurice. A Universidade Federal do Paraná, essa semana, já rejeitou a adesão com base num relatório que constatou uma série de problemas nessas parcerias, nesse contrato de gestão com OS e universidades, o que não feriria só a autonomia universitária, mas uma série de outros problemas que levam à ingerência dentro da autonomia na universidade e à desconsideração das diferentes vocações dentro da universidade. A parceria com uma organização social para ter como mote simplesmente palavras-chave como empreendedorismo, tecnologia, startups, algo que fica um pouco vazio em alguns
locais, âmbitos da universidade, está sendo desconsiderado. Então, eu vejo particularmente como problemático. Professora Paola. Essa é uma questão extremamente complexa e pode ter vários vieses, mas eu gostaria aqui apenas de ressaltar que eu sou professora da iniciativa privada e entendo muito mais da gestão da iniciativa privada do que do setor público, mas eu tenho só uma certeza. Hoje, as universidades federais são as grandes responsáveis no Brasil pela realização de pesquisa. A pesquisa, há um tempo atrás, inclusive, teve aí uma discussão. A pesquisa hoje, sim, em grande parte, se não em 90%, ela se faz dentro das universidades públicas. E tem um detalhe, pesquisa nem sempre gera lucro. O que significa dizer que, se nós tentarmos, em alguma medida, aproximar a forma da atuação das universidades federais à atuação das entidades privadas, inevitavelmente se chegará à conclusão de que pesquisa não gera lucro e, portanto, merece ser cortada. E aí há uma preocupação enorme de como isso vai impactar na nossa vida e de quanto nós vamos perder por deixarmos de fazer pesquisa. Então, aí, essa é a minha preocupação. Obrigado, professora Paola. Professor Rafael. Acho que sobre o Futurice já foi dito aqui. Eu só tenho uma última observação mais geral que eu gostaria de fazer, retomando mais uma vez o nome aqui da nossa homenageada desse mês, que é a seguinte: as concepções, elas necessariamente vão evoluindo, né, e o direito administrativo precisa evoluir. Se o direito administrativo ficar anacrônico, né, se utiliza de instrumentos que não mais dão conta das demandas da sociedade, a sociedade vai contornar esses instrumentos e vai criar outros, não tem jeito, né? É aquela velha discussão entre os fatos e as ideias, né? A realidade e as ideias. A realidade está posta e a gente precisa lidar com ela, né? E retomando só, professor Mônica, me permita, a professora Odete tem um livro que na minha opinião, deve ser o livro de cabeceira de todos nós que gostamos de direito administrativo, que é o Direito Administrativo em Evolução, em que ela trata de vários institutos, como eles evoluem, né? Faz um panorama assim, geral de vários institutos do direito administrativo e como eles vão evoluindo com uma visão sempre muito moderna. Eu acho que esse tipo de visão é o que contribui para a evolução do direito administrativo e, além de parabenizar os organizadores do Instituto pela escolha da professora Odete como homenageada, eu faço de novo aqui a minha reverência a essa visão que ela tem de direito administrativo, que é muito positiva, na minha opinião, e que deve ser sempre relembrada por todos nós. Obrigado, professor Rafael. Professor Fernando Mânica. Quanto ao Futurice, eu relembro a primeira, talvez, orientação da professora Odete, quando eu queria estudar parcerias, ela sugeriu: estude parcerias em um tema específico que você vai conseguir se aprofundar melhor e dar resultados mais satisfatórios. Então, Tarso, não estudei o Futurice a fundo, seria mero palpite o que eu vá dizer, mas, em linhas gerais, a minha opinião é que isso deve ser estudado caso a caso. Na Universidade Federal e em outras universidades não pode ser tido como uma fórmula mágica ou uma fórmula demoníaca. Gostaria de saudar, na minha manifestação final ao público, as questões, todas elas altamente pertinentes, em relação ao lucro, bem respondido pela professora Paola. Tem se discutido muito a questão da despesa operacional, despesa indireta, pagamento de matriz, como isso pode acontecer ou não pode acontecer. A questão das OSC, Lei 13.019 em pequenos municípios, a OSC veio para fortalecer as parcerias e está destruindo as parcerias nos pequenos municípios, que não têm condição de aplicar a Lei 13.019, dada a sua complexidade. A terceirização de médicos, né, depois da DPF 324, que permitiu a terceirização, inclusive, de atividade fim na administração pública, tem ocorrendo. Concordo com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas nesse ponto. E acho que a gente tem que evoluir, sim, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, com algumas opiniões contrárias, mas todos com o sentido de fortalecer a administração pública e, mais do que tudo, a prestação dos serviços. Nos termos da lei, com decisões administrativas fundamentadas, é sem dúvida possível nós avançarmos, não na destruição da administração pública, mas na ampliação da administração pública e na prestação de serviços que são essenciais. E, para terminar, eu peço licença também para ler um trecho que a professora Odete escreveu lá em 1990,
que eu acho que, como até já antecipou o Rafael, ilustra isso que a gente está discutindo. O administrativista contemporâneo tem consciência da diversidade e capilaridade das funções do Estado atual, realizados em grande parte pela atuação da administração pública. Por conseguinte, o direito administrativo, além da finalidade de limite ao poder e garantia dos direitos individuais ante o poder, deve ocupar-se em elaborar formas para a efetivação dos direitos sociais e econômicos, de direitos coletivos e difusos que exigem prestações positivas. O direito administrativo tem papel de relevo no desafio de uma nova sociedade em constante mudança. Um direito administrativo que priorize o administrado, isolado em grupos e não a autoridade. Isso foi dito pela professora Odete em 1990, na primeira edição desse livro, e que eu acho que vale como foco, e foi muito provavelmente o foco de todos que aqui apresentaram. Agradeço ao IPDA, a todos os presentes. Professor Tarso, obrigado também. Muito obrigado, professor Mânica. A professora Odete, ela, no livro dela, ela já falava, né, desde a década de 90, da importância dessas entidades da sociedade civil organizada como entes intermediários, né? E a gente hoje vê, infelizmente, às vezes também uma atuação até governamental contrário a várias dessas entidades na área do meio ambiente, etc. Isso a gente acabou, infelizmente, não podendo discutir hoje aqui nesse painel, mas também fica como uma questão aí a gente levar mais em consideração esse debate com relação aos movimentos sociais e às ONGs que estão sofrendo bastante nos últimos tempos, inclusive, né, ações contrárias dos próprios governos, né? Da minha parte, eu tenho somente a agradecer todo o público que está presente até esse momento, ouvindo a gente discutir um pouquinho sobre as OS. Queria me desculpar de a gente não poder ter respondido todas as questões, foram muitas questões, mas realmente pela questão do tempo isso não vai ser possível. Gostaria de agradecer os membros dessa mesa, todos os professores, a nossa relatora, e também parabenizar os organizadores desse evento. É um prazer participar desse evento tão importante de direito administrativo. Então, muito obrigado. Convido a todos para o próximo painel, que vai ser daí às 10h30. Muito obrigado, um abraço.